Ok, há um tempo atrás eu postei um vídeo sobre o iceberg dos dinossauros, onde eu falo sobre teorias sobre os dinossauros. Mas o que acontece é que naquele vídeo eu não consegui falar sobre todas as teorias que eu queria falar. Então eu decidi fazer mais um iceberg, só que sobre os dinossauros. Então vamos novamente explorar esse iceberg sobre os dinossauros. Parte superior. No ano de 2010, surgiu uma teoria que dizia que o Triceratops não existiu e que ele era apenas uma forma mais jovem do Torossauro. Mas, em 2012, conforme mais estudos sobre os fósseis, foi concluído que eles eram dinossauros completamente diferentes. Antigamente, os paleontólogos pensavam que o Brontossauro era um apatossauro, devido à semelhança entre as duas espécies, mas estudos de 2015 chegaram à conclusão de que o Brontossauro é uma espécie diferente do apatossauro, ou seja, eles são saurópodes diferentes. Quando os dinossauros saurópodes foram estudados pela primeira vez, pensavam que eles viviam com seus enormes corpos embaixo da água, com apenas a cabeça para fora d'água. Mas, devido ao fato de eles serem animais grandes, a pressão da água esmagaria os pulmões deles, e como suas pernas eram bastante resistentes, podiam sustentar seus enormes corpos em terra firme. Muita gente ainda acha que os pterossauros são dinossauros, mas não, eles não são dinossauros, porque eles não possuem características que só os dinossauros tinham, como o pescoço em formato de S, as patas na parte inferior do corpo e etc. Então não, pterossauros não são dinossauros, e sim répteis voadores que viveram no mesmo período. Camada abaixo. A Guerra dos Ossos foi uma competição entre dois paleontólogos, Edward Cope e Othniel Marsh. Essa competição durou de 1877 a 1892, e essa competição foi muito boa para a paleontologia, pois várias espécies foram descobertas. O curioso é que Cope alegou ter encontrado um dinossauro com 60 metros de comprimento e o nomeou de Ampicoelias fragilimimus. Mas o misterioso é que o fóssil simplesmente sumiu e não foi encontrado, e tudo o que restou desse fóssil foram apenas os desenhos. Essa história de clonar dinossauros ficou bem famosa graças ao filme Jurassic Park, mas será que é possível clonar dinossauros? Bem, no filme eles dizem que conseguiram clonar dinossauros através de DNA fossilizado em âmbar. Bem, já encontramos fósseis bem preservados, mas de acordo com os estudos, o DNA não fica milhões de anos fossilizado e que ele vai se deteriorando com o passar do tempo. Então podemos dizer que é bem difícil clonar um dinossauro. Antigamente as pessoas pensavam que os dinossauros, por serem grandes e robustos, eram animais lentos e nada ágeis. Mas conforme os estudos foram avançando, descobriram que eles eram animais bem ágeis e bastante inteligentes. Então essa fama de dinossauros serem lentos acabou sendo mudada. Os tiranossauros eram retratados com 3 dedos na mão, mas na época que eles foram retratados dessa maneira, o fóssil da mão do T-Rex não havia sido encontrado. Até que um tempo depois encontraram as mãos do T-Rex e descobriram que sim, ele tinha 3 dedos na mão, só que um dos dedos era bem pequeno, dando a impressão de que ele tinha apenas 2 dedos. Parte profunda. Estudos sobre um crânio de Dracorex, que segundo alguns é uma versão jovem do Paquicefalossauro, indicam que eles tinham dentes afiados no bico. Isso deixa a hipótese do Paquicefalossauro ser um dinossauro onívoro, podendo comer de carnes e plantas. O Iguanodonte já foi retratado com um chifre no nariz. É que quando ele foi encontrado por Gideon Mantell, ele se baseou em um iguana, daí vem seu nome, Iguanodonte, pois seu dente era semelhante ao das iguanas, e como no meio dos ossos havia um esporão, ele interpretou como um chifre no nariz. Mas, um tempo depois, quando foi encontrado mais fósseis de Iguanodonte, foi descoberto que na verdade, aquele esporão era o polegar do Iguanodonte. Essa história dos Triceratops terem um nariz inflável, assim como o dos elefantes marinhos, é uma ideia que diz que dinossauros ceratopsídeos tinham uma estrutura nasal enorme e permitiria que eles inflassem o nariz.
Bem, essa ideia já foi associada para hadrossaurídeos, mas não temos comprovação suficiente que confirma isso. Zona abissal. Na China foi encontrado um fóssil de rifalossauro com 2 cabeças que datava do período Cretáceo. Na verdade, esse animal era um pequeno réptil aquático. O animal passou por uma malformação chamada de bicefalia, e provavelmente ele ficou desse jeito por causa de uma mutação. O interessante é que até hoje isso acontece com répteis atuais. Uma interpretação do Parasaurolophus dizia que o Leviatã, que é uma criatura que aparece na Bíblia, era na verdade um hadrossaurídeo, como o Parasaurolophus. Para tentar comprovar essa ideia, surgiu a ideia de que a crista dos Parasaurolophus tinha um mecanismo semelhante ao dos besouros bombardeiros. Mas essa ideia já foi desmentida, pois como eles se basearam em um ser mitológico, e estudos mostram que isso não daria muito certo, e que ele usava a própria crista para amplificar o seu som. Uma teoria sugere que os dinossauros coexistiram com seres humanos em algum período geológico da Terra. Bem, não tem nenhuma evidência que realmente comprove que isso aconteceu. O que temos no máximo é escrituras e imagens antigas que retratam isso. Mas não temos nenhuma comprovação científica que conclui essa teoria. Então podemos dizer que isso é apenas uma teoria ou até uma lenda. Mas as pesquisas continuam. Mas é bem improvável, pois dinossauros e seres humanos têm milhões de anos de diferença. Então as chances dessa teoria ser verdade são mínimas. Bem pessoal, esse foi mais um iceberg sobre os dinossauros, espero que vocês tenham gostado. Ainda há muitas teorias para falar sobre os dinossauros, e eu irei falar em futuros vídeos. Esse também foi mais um vídeo pessoal, então por favor, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal. E comente aqui nos comentários, qual dessas teorias você achou mais interessante. É isso aí pessoal, um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e falou, até mais.